Olá, pessoal! Aquele abraço à distância para vocês. A nossa aula de hoje vai ser língua portuguesa, interdisciplinar com história, geografia e educação física. E o nosso assunto de hoje vai ser povos indígenas e sua cultura. Você sabia que os povos indígenas contribuíram muito para a formação da cultura do Brasil? Então, hoje nós vamos relembrar alguns conhecimentos que você já tem e acrescentar novos conhecimentos. Hoje nós vamos conhecer um pouco da história do professor Daniel. Ele é escritor brasileiro, professor, doutor em educação. Ele já escreveu 52 livros. E a gente vai escolher um hoje para fazer a leitura do trecho do livro Coisas de Índios. Não é bacana? Além desse livro, você também vai conhecer outras obras por meio da pesquisa que nós vamos realizar. Também ele escreveu o livro O Segredo da Chuva, O Menino e o Pardal, Um Sonho que Não Parecia Sonho. Que tal a gente realizar uma pesquisa para conhecer mais obras do professor Daniel? Não é bacana? E você sabe como é o nome do professor? Professor Daniel, tá? O nome dele é Daniel Munduruku. Olha que nome difícil, não é? Vamos ver? Munduruku. Ele é um nome de origem indígena. Assim como o nome do professor Daniel, existem outros nomes de origem indígena e que nós vamos fazer esse estudo. O nome da sua professora, também de Jaci, é um nome de origem indígena. Agora, a gente já sabe que os povos indígenas deram sua grande contribuição ao país, a começar pelas nossas comidas típicas, e como a mandioca, as frutas, o milho, as ervas, os peixes. A maior parte desses alimentos, eles são retirados da onde? Da natureza. Então, a gente precisa aprender muito ainda com os indígenas, principalmente no cuidado e na preservação com a natureza. Além das comidas típicas, a gente também tem como cultura indígena os brinquedos e as brincadeiras. Os brinquedos, as brincadeiras e os instrumentos musicais. Eu sei que você aí na sua casa já realizou algum brinquedo ou algumas brincadeiras de origem indígena. Sabe a peteca? O jogar chimbra ou bola de gude? O jogar o pinhão? Elas são brincadeiras de origem indígenas, assim como os instrumentos musicais. Sabe o maracá? E o pau de chuva? Aquele instrumento que parece um chocalho. Ele também é de origem indígena. Bacana, não é? O índio, ele cuida da natureza, ele protege e ele é importante na nossa história. Além desse conhecimento, a gente vai ter agora uma riqueza do conhecimento do vocabulário indígena. Muitas palavras do nosso vocabulário, elas são de origem indígena. Sabe aquele doce delicioso, a paçoca? Paçoca, palavra de origem tupiniquim.
tupi, que significa esmagalhar. E você sabe como é que se faz a paçoca? Que tal a gente desafiar e fazer essa receita aí na nossa casa? Sabe o que nós vamos precisar? Vamos precisar do amendoim, da farinha, açúcar e um pouco de sal. E aí fazemos a nossa paçoca. Outra palavra de origem tupi é a catapora. A tapora significa fogo, mais pora, que quer dizer que brota. Então, é fogo que brota, é o significado de catapora. E mingau, também de origem tupi, que é comida que gruda. E ali a gente tem também a perereca, indo aos saltos, o significado da palavra perereca. Além desse vocabulário, a gente vai ter também os nomes de origem tupis ou indígena. De Jaci, sua professora querida, tem um nome de origem indígena. Juraci, Janaína, Caíque, Jurandi. E que tal a gente realizar aí uma lista de palavras, todas com nomes indígenas? Eu sei que aí na sua família deve ter alguma pessoa que tem o nome de origem tupis. E aí vamos fazer esse desafio, vamos fazer essa pesquisa para fazer essa lista bacana, não é? Agora que a gente já conhece um pouco sobre a história dos povos indígenas e sua cultura, a gente vai ouvir um trecho da obra do professor Daniel, do livro Coisas de Índio. Presta bastante atenção na escuta. Todo mundo dizia que o índio era um habitante da selva e da mata e que se parecia muito com animais. Tinha gente que dizia que o índio é preguiçoso e traiçoeiro. Eu ouvia isso dos meus colegas na escola e me sentia muito mal, com muita raiva. Sentia muita raiva deles, porque eu sabia que isso não era verdade. E isso me fazia sofrer bastante. Meus amigos faziam questão de me colocar de lado das brincadeiras. Eu cheguei a desejar a não ter nascido índio. Foi o meu avô que me ajudou a superar estas dificuldades. Ele me mostrou a beleza de ser o que eu era. Foi ele quem me disse um dia que eu deveria mostrar para as pessoas da cidade esta beleza e a riqueza que os povos indígenas representam para a sociedade brasileira. Olha que bacana, não é, que o professor escreveu? Viu como é interessante? As pessoas, elas não respeitam os outros pelas diferenças. E agora que nós já sabemos da importância e do respeito que esses povos precisam ter e que eles são muito importantes na nossa história. Gostaram da leitura? Bacana! Vocês vão receber esse texto e para refazer novamente essa leitura e responder alguns desafios que a professora vai enviar no grupo. Como segunda atividade, a professora trouxe aqui um jogo. Que tal você poder fazer esse jogo? Esse jogo é a adição das varetas. O que é que acontece? A professora puxou uma das varetas e caiu o número 20. E agora, se eu puxar mais uma vareta, vai cair alguma peça e aí a gente vai ficar atento. Vamos ver qual a peça vai cair. Caíram mais 2 peças, então eu vou dizer, eu vou somar. Você sabe qual é a ideia de somar? Isso, juntar, adicionar, não é?
E eu vou juntar 20 mais o número que está na segunda peça e eu vou formar uma adição. Depois eu vou pegar o 20 mais a outra peça que caiu, a outra tampa, e vou formar uma segunda adição. Se eu puxar aqui, ó, caiu mais uma tampa. E agora eu vou descobrir qual foi a tampa que caiu. Vou fazer mais uma adição. Para cada tampa que você derruba, você vai construir uma adição. E assim você vai puxando a vareta, ó, mais duas. E você vai formar todas elas, todas as tampas que caírem, você vai fazer a adição, responder, fazer uma foto e enviar para a sua professora. Como terceira tarefa, você vai agora construir os fatos fundamentais da adição de 2 e de 3. Com a de 2, você vai dizer quanto é 2 mais 0? E aí, 2 mais 0, 2. E 2 mais 1 é igual? E 2 mais 2? E 2 mais 3? E 2 mais 4? Você vai fazer até o 12. Quanto é 2 mais 12? Depois você vai fazer a segunda tabelinha com os fatos fundamentais de 3. Quanto é 3 mais 0? E 3 mais 1? E 3 mais 2? E 3 mais 3? E você vai fazer até chegar ao número 12. Quando você concluir, responde todas as tarefas, coloca seu nome completo, nome da escola, a data da atividade e envia uma foto bem bacana para a sua professora no grupo. Legal? Gostaram do momento de hoje? Bastante conhecimento, não é? Na próxima aula a gente tem mais estudo. Um beijo e até o próximo encontro.